Se você chegou até aqui, é porque você tem desejo por mudança. Você quer se tornar o profissional do futuro. E aqui, na plataforma Blink, a gente se propõe a trazer conteúdos transdisciplinares. As bordas das ciências já não existem mais. Ciência da computação, contabilidade, direito, empreendedorismo. Ou você aprende como lidar com todas essas ciências de uma forma amalgamada, ou a inteligência artificial vai te deixar para trás. O conceito de singularidade na tecnologia, que pressupõe aquela conexão entre inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, também se aplica à nossa formação profissional. E aqui você tem acesso a uma aula completamente gratuita para entender novos mercados. O profissional do futuro precisa ser versátil. E nessa versatilidade, eu quero apresentar para vocês hoje um conteúdo sobre tecnologias de registro distribuído. Como prometido, aqui na plataforma Blink, você poderá navegar diversos aspectos desse mercado tão inovador e tão instigante. O profissional completo não se limita à sua ciência. O contador terá de entender de ciências da computação. O engenheiro de computação precisará entender os limites legais dos produtos que ele desenvolve. E o empreendedor precisa saber de tudo isso e mais um pouco. Afinal, empreender no Brasil é para os fortes. Então aqui com vocês, pensando nas nossas premissas de blockchain, direito, inovação e conhecimento transdisciplinar, eu quero trazer provocações e convidá-los a conhecerem a nossa plataforma. Ela possui diversas séries dos mais variados assuntos, sempre partindo da premissa do entretenimento educativo. Mas vamos lá! Chegamos até aqui para entender um pouquinho mais sobre tecnologias de registro distribuído, sobre blockchain. E não poderíamos começar por outra forma que não a compreensão desse mesmo fenômeno. O que é blockchain? O que é uma tecnologia de registro distribuído? Recebam todas as considerações desse vídeo da forma mais acessível possível. O que eu tenho preocupação em fazer com que vocês entendam exatamente como isso funciona. Então, o que é uma blockchain? Se não um livro razão. Estamos falando aqui de uma tecnologia que se comporta como um arquivo Excel, que possui registros de entrada e saída, mas com uma diferença muito importante. Esses registros eles são imutáveis. Da mesma forma como nós temos, por exemplo, o Diário Oficial, que sai todo dia com informações oficiais do governo, os registros inseridos numa blockchain se comportariam também como esse diário oficial. Muitas pessoas falam que a blockchain, as tecnologias de registro distribuído, vão acabar destruindo os cartórios. Mas é exatamente o oposto. A blockchain, como uma espécie de tecnologia de registro distribuído, ela confirma o caráter notarial dessa tecnologia. O mundo será tokenizado. E agora é o momento de você surfar esse novo mercado. Ninguém hoje, quando manda um e-mail para uma pessoa, fala: estou te mandando uma mensagem via protocolo TCP/IP. No futuro, não vamos ficar adjetivando as coisas como ingresso tokenizado, debênture tokenizada. A tokenização já chegou. Estamos falando de uma nova infraestrutura, a nova internet. E, consequentemente, não basta olharmos para uma lei específica que se refira a ativos virtuais. Temos que ser transdisciplinares, conhecer padrões de conformidade de normas ISO internacionais, conhecer metodologias destinadas à correta contabilização desses novos ativos, entender como juridicamente há o diálogo entre Banco Central e CVM nos aspectos regulatórios da criptoeconomia. E além disso, óbvio, compreendermos a fenomenologia da incidência. Como que eu tributo o meu criptoativo? Vejam, parece até um jogo. A vida como um grande Lego. A gente tem que entender exatamente onde plugar essas pecinhas todas. Então, se a blockchain ela funciona como um livro razão distribuído, ou seja, com várias partes ali participando como nós validadores, e na nossa plataforma nós temos diversos conteúdos voltados ao aprofundamento técnico de cada um dos aspectos da criptoeconomia, fato é que precisamos entender a tecnologia como um instrumento e não como um fim em si mesmo. Então, se no passado eu comprava uma passagem aérea física e depois eu passei a ter o e-ticket no meu celular, agora as passagens aéreas vão migrar para os NFTs, Non-Fungible Tokens ou tokens infungíveis.
Nós temos casos já no Brasil. A plataforma Simpla de ingressos já possui ingressos tokenizados. Será que o direito mudou? Será que empreender nesse mundo é diferente do que era empreender no mundo Web 2? No mundo centralizado? É esse tipo de conteúdo que eu quero passar para vocês. Então, se tudo mudou e nada mudou ao mesmo tempo, é indispensável que nós conheçamos o fenômeno pela sua substância. Uma debênture tokenizada continuará sendo contabilizada como uma debênture. Essa é a premissa. Precisamos enxergar as coisas por uma abordagem de transparência. Por isso que eu gosto de dizer que tokens, eles são como copos ou como garrafas. A garrafa, ela chega a ser irrelevante praticamente. O que me interessa é o líquido que está lá dentro. Se é água, se é refrigerante, se é um vinho, se é uma outra bebida alcoólica. É como se os rótulos fossem os tokens e o conteúdo fosse a substância. Então a certidão de matrícula está para um imóvel, como um token ou um ativo virtual está para o seu conteúdo. Então o amálgama de combinações possíveis na modelagem de negócios é que vai nos entregar as respostas certas. Se você, por exemplo, decide contratar uma pessoa e pagar uma remuneração a ela em criptoativos, as normas de retenção na fonte serão normalmente aplicadas. O mesmo se diga em relação aos cálculos do tributo. Por isso que é muito importante entendermos que não é obrigação das ciências tradicionais ou burocráticas, por assim dizer, como a contabilidade e o direito, criar categorias específicas para abraçar essas novas fenomenologias tecnológicas. De novo, as regras hoje já possuem abstração suficiente para abranger todo esse ecossistema. E é claro que o direito também se atualiza. Nós temos, por exemplo, a Lei Federal 14.478, que é a lei que se traduz no marco regulatório da criptoeconomia, ou melhor dizendo, no marco regulatório dos prestadores de serviços de ativos virtuais. Mas, Daniel, então quer dizer que todos os criptoativos são disciplinados pela Lei 14.478? Não. Apenas aqueles que sejam negociados com fins de pagamento ou propósito de investimento. E ainda nas situações em que eu possua uma entidade centralizada responsável por executar em nome dos usuários, ou seja, por conta e ordem desses usuários, a troca de ativos virtuais por moeda nacional estrangeira, a troca de ativos virtuais por outros ativos virtuais, a custódia de ativos virtuais, serviços financeiros relacionados a ativos virtuais ou a oferta por um emissor de um determinado ativo virtual, diversas atividades, mas sempre com aquela premissa de que existe uma entidade, uma pessoa jurídica, responsável por executar em nome de terceiros essas atividades. É o que se encontra previsto no artigo 5º. Mas não basta sabermos a leitura abstrata dessa norma. Poderia falar para vocês, ok, o artigo 5º prevê ali a troca de ativos virtuais por outros ativos virtuais. Trazemos agora a perspectiva da ciência da computação e a fenomenologia específica de situações que só existem no mundo Web3, na criptoeconomia. Uma coisa é eu falar ali na troca de Bitcoin por Ether, mas e se eu estiver falando no envelopamento do Bitcoin, num token sintético, em outro formato, para que ele seja legível perante outra blockchain? Os famosos Warped Tokens, WBTC. Quando eu tenho um WBTC, o Bitcoin ele foi envelopado num token em formato EIC20 para que ele possa interagir com protocolos que funcionem no sistema EVM, Ethereum Virtual Machine. E aí, a complexidade se evidencia. E o profissional do futuro é aquele que saberá lidar com esses casos de borda. Casos complexos. A gente poderá avaliar, por exemplo, a permuta de Bitcoin por Ether é sujeita à tributação? Mas e se eu estiver me referindo, então, a um Bitcoin envelopado em um WBTC? Eu também tenho um fato gerador tributável nessa situação? Essa é a peculiaridade que o intérprete, o empreendedor, o contador, o advogado, o operador do direito precisa saber. O mundo está se ressignificando. As ideias inerentes à criptoeconomia trazem um novo formato para a internet que empodera o usuário e democratiza acesso a essas funções. Quando falamos em criptoeconomia, falamos em o usuário se tornar o seu próprio banco. Falamos em facilidade de financiamento para novos projetos.
E quando pensamos em financiamento, devemos estar atento ao posicionamento da CVM. Afinal, nenhum empreendedor quer receber um stop order do regulador, uma ordem que o obriga a parar de desenvolver o seu negócio. Só que para isso, você precisa entender qual é o tipo de ativo virtual, qual é o tipo de criptoativo ou de token que está sendo oferecido ao público. Será que o modo como foi feita a comunicação e o marketing dessa oferta desnatura a natureza intrínseca desse ativo digital, tornando ele um valor mobiliário e, portanto, demandando a necessidade de autorização da CVM para a condução dessa oferta pública? Essas são perguntas que você deve se preocupar em responder. Porque com o advento da inteligência artificial, a mera leitura, sistematização e resumo de normas é facilmente implementada. Onde está o desafio e onde está a janela de oportunidade para você se jogar nesse oceano azul? Está justamente na disruptividade e na criatividade do profissional que consegue conectar economia, contabilidade, empreendedorismo e direito para apresentar novas soluções ao mercado. E com isso, eu vou pontuar aqui a título de provocação. Eu quero provocar o seu cérebro a entender mais sobre isso, a querer se divertir nesse novo mercado, nesse novo ecossistema. O entretenimento educativo é a alma da plataforma Blink. Então eu pergunto para vocês, como que uma empresa deve contabilizar criptoativos? Vamos simplificar, como que uma empresa deve contabilizar posições em Bitcoin? Vocês poderiam pensar, bom, ele é intangível, então ele deveria ser qualificado como intangível. Mas e se ele fizer parte do curso natural de negócios daquela respectiva empresa, será que o correto não seria contabilizado como estoque? Nós já temos uma orientação a nível global do IFRS, no sentido de que, primordialmente, as duas grandes rubricas contábeis dentro das quais vamos qualificar os criptoativos seriam justamente estoque ou ativo intangível. Vocês poderiam pensar, Daniel, mas essa discussão ela não tem tanta relevância, é só um lançamento contábil. Muito pelo contrário. Afinal, a alienação de ativos intangíveis por pessoas jurídicas não está sujeita à incidência de PIS e COFINS. Vejam que interessante, se o Bitcoin ele for contabilizado como estoque, ele for negociado no curso normal de negócios daquela entidade, fizer parte da atividade principal dela, o trade, a realização de negociações com Bitcoins, teremos a qualificação como estoque e incidirá normalmente a contribuição ao PIS e a COFINS. Por outro lado, se esse Bitcoin ou essa porção de Bitcoins ou satoshis, que são as frações de Bitcoins, elas na verdade não forem negociadas no curso normal das atividades de uma determinada empresa, mas sim elas venham a ser qualificadas como ativos não monetários que se prestam a ser utilizados pela empresa no ativo não circulante, aí sim teremos a qualificação como um ativo intangível e, portanto, a isenção de PIS e COFINS. Vejam que já conectamos aqui tecnologia, contabilidade e tributário. E se eu tenho um token que ele, no seu conteúdo é um token de utilidade? O que é o token de utilidade? Aquele token que proporciona acesso a bens e serviços. A oferta de um token de utilidade não demandaria, a princípio, maiores complexidades. Afinal, a Lei 14.478 ela fala que instrumentos que provejam acesso a bens e serviços ou a benefícios decorrentes desses bens e serviços não são ativos virtuais. Agora imaginem vocês se a comunicação e o time de marketing de um projeto, de uma startup, fizer a comunicação de um token relacionado a um videogame, um token claramente de utilidade, que te permite acesso a um avatar, a uma skin. Temos acesso a um bem ou a um serviço aqui. Mas o modo como a comunicação foi feita gerou expectativa no destinatário dessa comunicação de rentabilidade futura. Uma expectativa de que ele iria ficar rico, iria ganhar muito dinheiro ao adquirir esse token. Nesse caso, existe sim um risco de que esse token, apesar de ser um token de utilidade no seu conteúdo, ele venha a ser qualificado como um contrato de investimento coletivo, desde que a oferta pública realizada gere expectativa de rentabilidade futura no usuário e essa rentabilidade futura decorra de esforços do empreendedor
ou de terceiros. Eu tenho certeza que nenhum empreendedor gostaria de receber uma ordem de cessação da CVM na sua pessoa jurídica e, consequentemente, com impactos na sua pessoa física, já que isso pode deflagrar, inclusive, a caracterização de crime de oferta irregular de valores mobiliários. Vejam aqui a relevância do empreendedor estar atento às diretrizes que o seu time de marketing irá passar para, eventualmente, um projeto envolvendo criptoativos que esse mesmo empreendedor esteja desenvolvendo. Aqui as ciências da comunicação, a publicidade, o marketing têm um papel primordial no desenvolvimento do projeto. Não basta termos, por exemplo, o white paper, que é um documento que traz ali as diretrizes da economia tokenizada daquele projeto Web3. Não basta termos toda a parte computacional dos contratos inteligentes funcionando. Eu preciso também que esse empreendedor e o seu time estejam atentos a essa transdisciplinaridade. Economia, marketing e direito precisarão dialogar para que aquela oferta não seja qualificada como um valor mobiliário. Vimos então a relevância da intersecção da ciência da computação com a contabilidade e os efeitos tributários disso. Vimos ainda a relevância de como as regras do mercado financeiro de capitais podem estar conectadas com o modo como a comunicação é feita, desnaturando e modificando a natureza jurídica de um determinado token. Mas, no final do dia, a grande pergunta é: o que são esses tokens, esses criptoativos e quais tipos existem? Bom, tudo vai variar da premissa adotada, certo? Nós podemos, por exemplo, olhar para normas internacionais de padrões, como as normas ISO, e buscar ali definições afetas a tecnologias de registro distribuído, blockchain, logs informacionais, dentre outras. Mas óbvio que há também um dialogismo de formas entre as diversas ciências. Hoje nós temos uma definição legal de ativo virtual prevista no caput do artigo 3º da Lei 14.478, e ela foca naqueles ativos virtuais com propósito de investimento ou para fins de pagamento, excluindo completamente da definição de ativo virtual as moedas soberanas, os valores mobiliários, o acesso a bens e serviços, as moedas eletrônicas. Por outro lado, a CVM possui uma noção de criptoativo plasmada no parecer de orientação 40, que é diferente do conceito de criptoativo que está na Instrução Normativa 1888 da Receita Federal. Como precisamos compatibilizar tudo isso? É indispensável que os termos e contratos de um determinado projeto andem de mãos dadas com essas noções. A gente precisa superar aquela análise superficial que eu vejo, às vezes, em diversos projetos ou operadores do direito, empreendedores, diversos profissionais que falam: não, está no token, está no token. Não, a gente precisa entender qual é o padrão daquele token. Nós estamos falando de um token fungível, de um token infungível? A informação referenciada nesse token está num servidor Web 2 ou está num servidor IPFS descentralizado? E aqui uma pergunta para estressarmos a nossa mente. Como que é possível inserir num criptoativo ou num token conceitos indeterminados? Vamos enveredar por contratos ricardianos e tecnologias mais complexas? Bom, não há dúvidas de que todos os projetos envolvendo a criptoeconomia, eles não abandonam a metodologia tradicional de se estruturar negócios. Ainda precisamos de contratos, ainda precisamos de termos de uso, ainda precisamos conhecer as regras tributárias e contábeis. Eu costumo dizer, a disruptividade tecnológica é desejável, a econômica tanto quanto. Agora, a disruptividade jurídica pode ser justamente a violação do ordenamento jurídico e, consequentemente, a prática de um ilícito. E nós não podemos esperar uma clareza absoluta dos reguladores, porque senão vamos ficar para trás. Então, essa mentalidade criativa que se preocupa com a semântica e com os termos no seu mais íntimo conteúdo, que vai te evidenciar vários caminhos. A criação de negócios no mundo Web3, ela é divertida, mas essa diversão vem acompanhada de responsabilidades. São responsabilidades muito sérias, já que elas exigem desse profissional não apenas a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade. Não. As bordas, que eram os limites das ciências, se tornaram transparentes. E o conteúdo dessas ciências agora se tornou transdisciplinar. Essa é a premissa de tudo que trazemos na plataforma Blink. E aqui, caminhando no final do nosso conteúdo,
eu quero fazer uma provocação para que vocês consigam enxergar o mundo com essa nova lente transdisciplinar sobre os tipos de tokens existentes. É muito comum falar em token de pagamento, token de utilidade, valor mobiliário tokenizado ou security token, tokens híbridos, tokens lastreados em ativos, os asset-backed tokens. Afinal, como podemos categorizar com maior clareza e simplicidade tudo isso? Ora, eu gosto de dar o exemplo das quermesses e festas juninas. Quem aqui nunca foi num desses eventos? Bom, você tem dois tipos de quermesses ou festas juninas. Aquelas em que você vai na banquinha, você apresenta ali 10, 20, 30 reais e você recebe papeizinhos escrito R cifrão, 10 reais. R cifrão, 20, 30 reais. Ali, nessa quermesse, o que é aquilo senão um token de pagamento? Agora, há outras quermesses, há outras festas juninas, em que quando você chega ali na banquinha para fazer a conversão da sua moeda fiduciária, eles perguntam o que você vai querer. Ah, um pastel, um espetinho, um refrigerante, um suco. E você recebe um papelzinho escrito. Um pastel, um espetinho. O que é isso? Um token de utilidade. Algo que te dá acesso a um bem, algo que te dá acesso a uma experiência. Os tokens lastreados em ativos, por outro lado, devemos avaliá-los de forma transparente. Como eu disse a vocês, estamos diante de garrafas, de envelopes. Eu preciso entender o que está descrito no rótulo, mas ter uma abordagem transparente em relação a esse formato tecnológico e olhar para a sua substância. Então, se eu estiver falando de uma debênture tokenizada, o que eu tenho? Uma debênture. Parece simples, não é mesmo? Só que nós temos também fenômenos disruptivos que surgiram de forma inédita com a criptoeconomia. Vejamos então os algoritmos de consenso, prova de trabalho, prova de participação, mineração de bitcoins, staking no protocolo Ethereum. Como que tudo isso se conversa? Aí sim, a disruptividade aparece com a desintermediação dos mercados. Quando eu falei, momentos anteriores, sobre a autocustódia, você poder ser o seu próprio banco, ser o titular dos seus próprios ativos sem depender de terceiros. É isso que a nova internet proporciona. A nova internet, Web3, ela empodera o usuário, que passa a ser dono dos seus próprios ativos e dos seus próprios dados. Mas, como diria Ben Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E agora que você está empoderado com essa nova visão de mundo, vem comigo, acesse a nossa plataforma, assista todas as temporadas e torne-se um profissional transdisciplinar. Antecipe-se à singularidade. Quando o mundo estiver conectado entre blockchain, inteligência artificial e internet das coisas, você estará na frente.